Olá, Infantil 5, tudo bem com vocês? Oi, galerinha, bom dia, boa tarde, não sei em que momento vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu espero que vocês estejam todos bem, tá bom? Vamos dar início a mais uma aula. Hoje, como todos os dias, nós iremos começar verificando a data com a tia Manu. Então vamos lá. Hoje é dia 15 do mês de junho do ano de 2020. Hoje é segunda-feira. Vamos verificar. Ontem foi o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. E qual é o último dia da semana? É o sábado. E quantos dias tem a semana? 7 dias. Vamos cantar a nossa musiquinha então? 7 dias a semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. 7 dias a semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. Começando pelo primeiro dia, ó. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom! Então, para a gente dar continuidade, como é de praxe, como é de nosso costume, quando a gente chega na escola, nós iremos fazer a nossa oração, tá bom? Lembrando que primeiro nós vamos fazer a oração universal, que é o Pai Nosso, onde eu acredito que todos nós podemos fazer e agradecer ao Papai do Céu pela nossa vida, não é isso? E por tudo que nós temos e por tudo que nós somos. E depois, como a tia já explicou, nós iremos fazer a nossa segunda oração, só que nós não vamos falar nem boa tarde, nem bom dia, nós vamos falar olá, meu Deus querido. Vamos lá? Chegou a hora de agradecer, de acalmar o coração. Vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu Deus querido, a nossa aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoe a nossa escola, a nossa classe, o nosso lar. Amém. Então, agora chegou a hora de nos prepararmos para mais alguns conteúdos. A nossa aula hoje será de natureza e cultura e de linguagem. E eu, tia Joelma, vou começar com vocês com a aula de linguagem. Para a gente só nos organizarmos no primeiro momento, o que a tia pede para vocês? Escolham um lugar calmo, tranquilo, que seja bom para vocês na casa de vocês. O seu lugar preferido, onde vocês acham que vocês irão conseguir assistir a nossa aula em paz, podendo se concentrar. Vamos lá? O primeiro passo é esse, escolher o lugar onde vocês irão nos assistir, onde vocês irão conseguir fazer o que a gente quer propor para vocês hoje, tá bom? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, peguem os materiais de vocês. Sabendo que hoje, peça ajuda para a mamãe, claro, para o papai, para alguém que consiga ler e identificar com vocês a diferença das apostilas. Como a tia falou, hoje é aula de natureza e cultura, então você vai lá e pega a apostila de natureza e cultura, ok? Depois de pegar a apostila de natureza e cultura, você vai e pega a apostila de linguagem, que é com ela que nós iremos começar a dar início à nossa aula. É com a apostila de linguagem, deixa eu só pegar a minha aqui. A apostila de linguagem, olha. Desculpa, saiu tudo aqui. É com a apostila de linguagem que nós iremos dar início à nossa aula hoje, ok? A apostila de linguagem. E vocês irão abrir numa página onde nós já estudamos um pouquinho na aula anterior. Lá na ficha 20. Vamos lá, a tia vai esperar, tá bom? Lembrem-se também de pegar o estojo, os lápis de cor, o que vocês precisam, o que vocês utilizam para realizar as atividades de vocês, tá bom? Não esqueçam de nada, é muito importante a nossa organização para a gente realizar o que é proposto por nós, tia Joelma e tia Manu, tá bom? Então, aqui
Aqui na ficha 20, vocês lembram que nós começamos conversando um pouco sobre quem era Maurício de Souza? Sobre quem criou a Turma da Mônica. Vocês lembram dessa conversa que nós tivemos na aula anterior? Acho que vocês lembram, né? Que Maurício de Souza criou a Turma da Mônica. Primeiro ele criou quem? Quem lembra? Primeiro ele criou o Bidu e o Franjinha. Depois o Cebolinha foi criado primeiro. E depois foi a Mônica, não é isso? E vocês lembram que Maurício de Souza mora em São Paulo? Quer dizer, isso mesmo, que ele nasceu em São Paulo, perdão. E assim ele foi criando outras e outras histórias. Mas aqui, nesse resumo sobre Maurício de Souza, em seguida nós temos uma história em quadrinho. Se vocês puderem, aí na casa de vocês, na ficha 20, prestem atenção que nós temos uma história em quadrinhos. Mas, nessa história em quadrinho tem algo interessante. Nela não tem nenhuma fala, tem? Não, né? Então, essa hora do texto será um pouco diferente. Nós iremos criar a nossa história a partir das imagens. Na imagem 1, aqui, o que nós estamos vendo? Analisem junto com a tia. A Mônica foi lavar quem? O Sansão, certo? A Mônica foi lavar o Sansão, olha aqui. Ela saiu, colocou o Sansão dentro da água, passou sabão, esfregou. E em seguida ela secou o Sansão. E depois, lavando, dando banho no Sansão, ela foi secar. Deixou o Sansão bem cheiroso, não é isso? E abraçou e deu carinho, porque quando a gente está com o nosso brinquedo ou com alguma coisa que está cheirosinho, é bom de abraçar, não é isso? Infantil 5. É bom de apertar, a gente fica feliz. Mas quem chegou nessa história? O Cascão. E o Cascão gosta de tomar banho? Não, né? Aí o Cascão, o que o Cascão fez? Ficou insultando a Mônica, fazendo caretas, fazendo peripécias. E isso deixou a Mônica o quê? Muito brava, deixou a Mônica muito brava. E o que a Mônica fez de tão brava que ela ficou, Infantil 5? Bam, pegou o Sansão e jogou fora. Olha só o que a Mônica fez. Depois de ter dado banho, de ter deixado o Sansão bem cheirosinho, aí só o danado do Cascão chegar e começar a insultar ela, aí ela ficou brava e jogou o Sansão nele. Mas será que ela gostou quando encontrou o Sansão? Quando ela jogou, ele caiu longe, bem distante. Quando ela encontrou o Sansão, como será que o Sansão estava? Todo sujo. Será que a Mônica gostou do resultado quando ela encontrou o Sansão? Ou não? Ou ela ficou feliz? Será que ela ficou feliz? Olha só como a carinha dela ficou. Pensativa no que ela fez. Por que será que eu tive essa atitude? Tive tanto trabalho para lavar o Sansão, para deixar ele bem cheirosinho. E só por causa do Cascão, olha só o que eu fiz, Infantil 5. Então essa é a história em quadrinho, onde a Mônica lavou o Sansão, deixou ele todo cheiroso. E o que aconteceu? O Cascão chegou, ficou insultando ela e ela jogou o Sansão nele. E daí, o Sansão estava todo cheirosinho e acabou ficando todo sujo novamente. E ela ficou com essa expressão. Então, diante desse texto, vocês agora irão passar uma folha e irão para a ficha 21. Aqui, na ficha 21, nós iremos realizar mais uma atividade. Só que na ficha 21 será relacionada a esse texto, onde não tinha falas, mas com as imagens nós descobrimos o que a história queria nos passar, certo? Então vamos lá. Na ficha 21. Deixa eu pegar meu pincel aqui rapidinho. Na ficha 21, antes de começarmos tudo, coloquem o nome de vocês e a data de hoje. Lembrem, a tia Manu falou, qual é a data de hoje? Dia 15/6/2020. Hoje é dia 15/6/2020. Então, coloquem a data e o nome de vocês. Escrevam o nome de vocês com calma, letrinha por letrinha, com capricho. Porque daí, com as letrinhas tudo organizado para ficar bem bonito, tá bom? E
depois de vocês colocarem o nome e a data, o que vocês irão fazer? Vocês irão esperar agora com a tia Joelma para a gente acompanhar a leitura, para a gente realizar a ficha 21. Vamos lá? Você leu 2 histórias em quadrinhos, vocês lembram? A primeira, o que aconteceu? A Mônica estava dormindo e o Cebolinha e o Cascão tentou fazer o quê? Roubar o Sansão para amarrar as orelhas e deixar muito bravo, não foi? Essa foi a primeira versão. E também o anjinho da guarda da Mônica chegou e protegeu o Sansão e ela. Essa segunda versão agora, que nós acabamos de analisar juntos as imagens, conta o seguinte, que a Mônica deu um banho, deixou o Sansão bem cheiroso, mas chegou o Cascão para atrapalhar. E a Mônica ficou muito brava e jogou o Sansão. E o Sansão tornou a ficar sujo. Então essas são as 2 histórias em quadrinhos que nós vimos nessa parte da apostila, certo? E uma delas não há diálogo, a segunda não há diálogo, como a tia falou, não tem falas, foi a gente que criou através das imagens, somente imagens. Foi divertida a leitura, não é mesmo? Agora é hora de saber o que você compreendeu do que foi estudado até aqui. Questão 1. Neste primeiro retângulo, a apostila fala o seguinte. Nas 2 histórias, a Mônica tem o Sansão bem pertinho dela. Por que o Sansão é tão especial para a Mônica? Por que vocês acham que o Sansão é tão especial para a Mônica? Eu acho que é porque o Sansão é o seu ursinho preferido, o seu brinquedo favorito. Vocês têm o brinquedo favorito de vocês aí na sua casa? Então vamos aqui escrever. Por é o P e o O, mas nós precisamos de um R. Porque afastou o espacinho dos dedinhos. É outro espaço. Seu. S é o. Agora nós vamos escrever a palavra brinquedo. B. R-I-N-Q-U-E-D-O. Porque é seu brinquedo. Vou escrever a palavra favorito aqui embaixo, tá? Fá. Como que eu faço Fá? Fá. O F e o A. Vou. Como que eu faço Vó? V-O. Ri-tó. Como que eu faço Tó? O T e o O. Ponto final. Lembrando que o Infantil 5 ainda não tem aquela facilidade, ainda não aprendeu a escrever sozinho. Peça uma ajuda de um adulto, tá bom? Para deixar a frase bem organizada para vocês entenderem, para quem for olhar a apostila de vocês também, entender o que a gente está querendo responder, tá? Então, porque é seu brinquedo favorito? Essa é a resposta do primeiro retângulo. Vamos à questão 2. Na questão 2, aqui do lado, pergunta o seguinte. O Cascão e o Cebolinha gostam muito de provocar a Mônica, não é mesmo? Por que eles fazem isso com ela? Por que vocês acham que eles fazem isso com a Mônica? Por que eles gostam tanto de provocar ela? Para ela ficar o quê? Brava! Então vamos lá. Para, P, A, pá, ra. Para, espaço, ela, L-A. Ela. Agora nós vamos escrever a palavra ficar. Para ela, F-I-K, C-A-R. Então até agora nós escrevemos para ela ficar. Falta a palavra o quê? Brava. B-R-A. Vá. Como que eu faço o vá, infantil 5? O V e o A. Para ela ficar brava. Por isso que eles fazem isso. Eu acho que eles acham legal. Só pode.
né? Porque eles provocam ela o tempo inteiro. Agora, lá embaixo, na questão 3, onde nós temos duas imagens, prestem atenção, aqui, ó, aqui embaixo, nós temos duas imagens. Observe os quadrinhos abaixo. Na primeira história, a Mônica ficou assim, muito brava, gritando pela janela. Mas na segunda história, ela ficou dessa forma. Agora, responda no retângulo ao lado. Você acha que a Mônica tinha razão para ficar brava na primeira história e arrependida na segunda? Na primeira, ela ficou brava porque eles tentaram pegar o Sansão, certo? E na segunda, ela ficou assim arrependida por quê? Porque ela sujou o Sansão novamente, não é isso? Então, ela tinha razão ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, né? Então, aqui vamos escrever a palavra sim. Eu acredito que todo mundo já sabe. A palavra sim escreve só com 3 letrinhas, que é o S, o I e o M. Sim. Então, sim, ela tinha razão em ficar brava na primeira história e arrependida na segunda. Então, meus amigos, terminamos, concluímos a ficha 21, certo? Onde nós respondemos as 3 questões que a apostila nos ofereceu. E conhecendo as 2 versões das histórias, como a tia Felipe falou, perdão. A primeira versão, a Mônica ficou brava porque o Cascão e o Cebolinha queriam pegar o Sansão para amarrar a orelha, para deixar ela muito brava. Não era isso que eles queriam fazer? E o anjinho da guarda chegou para proteger o Sansão e a Mônica. E assim ele fez, ficou de guarda o tempo inteiro cuidando dos dois. Na segunda história em quadrinho que a apostila nos traz, tem o seguinte, tem algo bem interessante nele, como a tia está falando a todo momento. Não tem fala, só tem imagens. Então nós descobrimos o que a história queria nos contar a partir das imagens. Que foi o seguinte, onde a Mônica lavou, deu banho no Sansão, não foi? Ela deu um banho no Sansão, deixou ele bem limpinho, bem cheirosinho. E o que aconteceu? O Cascão chegou para insultar a Mônica, né? Como sempre, mais uma vez. E a Mônica acabou caindo na dele. E ela ficou muito brava, muito brava. O que ela fez? Girou o Sansão e jogou no Cascão. E no final, o que aconteceu? O Sansão voltou a ficar sujo, todo fedido, todo feio. E ela ficou o quê? Arrependida, porque ela percebeu que ela tinha feito a maior bobeira. Teve o trabalho de dar um banho e depois ela mesma deixou o Sansão todo sujo. Não foi isso que nós vimos nas 2 histórias em quadrinhos da apostila? Aí agora, depois de termos realizado a ficha 21, nós iremos para a ficha 22. Coloquem aí na ficha 22 da apostila de vocês. Aí na ficha 22, diz o seguinte, o Sansão sumiu. E dessa vez não foi plano do Cascão, nem do Cebolinha. O que será que aconteceu? Reúna sua turma para ajudar a Mônica a desvendar esse mistério. Então, como nós não estamos em casa, como nós não estamos na escola, o que a tia propõe? Sentem com a mamãe, com o papai, com seus irmãos, com quem estiver na sua casa, na sua família. E pensem, vou ler novamente, tá bom? O Sansão sumiu. E dessa vez não foi plano do Cascão nem do Cebolinha. O que será que aconteceu? Reúna a sua turma e ajude a Mônica a desvendar esse mistério. Use a sua imaginação. Use tudo que você tem, sua criatividade, todas as informações das histórias anteriores e tudo que vocês conhecem da turma da Mônica. E aqui embaixo, desvendem esse mistério. Pensem, debatam na sua casa. E aqui embaixo, vocês irão tentar desvendar esse mistério para ajudar a Mônica. Tia, mas como que eu vou fazer? Vocês podem desenhar. Como será que vocês acham que o Sansão sumiu? E quem será que foi que fez isso mais uma vez? Tá bom? Então, essa é a nossa última atividade de linguagem de hoje,
onde eu espero que vocês desenhem, pode pintar, não precisa ser um desenho perfeito, mas que vocês realizem com carinho e sigam as instruções da Tia Joelma, tá bom? Então, logo em seguida, nós teremos aula de natureza e cultura, onde será bem legal também, tá bom? E então já preparem a apostila de natureza e cultura para irmos para a próxima aula, tá ok? Galerinha, agora na nossa aula de natureza e cultura, nós iremos voltar naquele assunto, né, que nós já iniciamos, foi a vinda da família real para o Brasil. Anteriormente, nós começamos falando sobre os indígenas, né? Que os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Depois que os índios já estavam aqui, que já moravam aqui, começaram a vir outras pessoas de outros lugares do mundo para explorar o Brasil, para constituir uma nova vida aqui no Brasil, para construir um novo lar aqui no Brasil. Então vieram pessoas de vários lugares, né? Dentre essas, vieram a família real para o Brasil. Então, eles vieram para cá, na época que a família real veio para o Brasil, eles vieram nas caravelas, que são barcos enormes, né? Então, vieram vários barcos, várias caravelas, trazendo muitas pessoas, né? Contam que chegaram mais ou menos 10 mil pessoas, mais ou menos, né? 10 mil pessoas que vieram junto com a família real para o Brasil. Que eles vieram para cá para constituir uma nova vida, né? Para explorar vários lugares aqui do nosso Brasil para poder viver e constituir uma nova vida. Então, com a vida da família real, na época o Brasil ainda não tinha quase nada, né? Ele era ainda, a maior parte do Brasil era mata, né? Uma mata muito rica, mas tinha muitas florestas, muitas matas, né? Tinham pequenas aldeias, né? E também tinha pequenos vilarejos, mas assim, tudo muito simples, com construções simples, tudo muito simples, né? E a família real, ela tinha uma vida muito luxuosa, né, em Portugal. Quando eles moravam em Portugal, lá em Portugal já era um país bem desenvolvido, tinha grandes construções, lá eles viviam no luxo, né, com várias riquezas. Como eles vieram aqui para o Brasil, para morar no Brasil, numa época, né, então eles trouxeram bastante coisas nas bagagens deles, né, coisas que não tinham aqui no Brasil, que não era a cultura ainda do Brasil, até porque o Brasil ainda estava se desenvolvendo, ainda era o início, né? Então, eles trouxeram várias coisas que acrescentaram no decorrer da nossa cultura, do desenvolvimento da nossa cultura. Eles trouxeram, que nem eu já tinha falado para vocês, roupas diferentes das que eram utilizadas aqui no Brasil, né? As roupas da família real e das pessoas que vieram com a família real, dos nobres, né? Eram roupas mais luxuosas, né? Mais bonitas, né? Porque as poucas pessoas que moravam aqui no Brasil tinham uma vida muito simples, né? Ainda, porque, como eu falei, ainda era o início, né? Então, eles trouxeram também alimentos diferentes, alimentos, temperos, que era costume do país deles. Aí eles trouxeram para o Brasil. Eles também se adaptaram, né, aos nossos alimentos, à nossa alimentação. Mas eles trouxeram muitas coisas também na bagagem deles. Eles também trouxeram perfumes, né? Porque, como eu falei, aqui a vida ainda era muito simples, ainda era o início, né? Então as mulheres traziam perfumes, queriam andar sempre belas e perfumadas, né? Trouxeram também na bagagem deles várias obras de artes. Aqui no Brasil ainda não era assim essa cultura, valorizar a arte, né? Então eles trouxeram bastante obras de artes, né? Tanto esculturas, né, para enfeitar, quanto quadros. Eles trouxeram bastante coisas assim para deixar aqui o Brasil um pouco com a carinha deles, né? E eles também trouxeram objetos decorativos. Como eu falei, né? Além dos quadros, das esculturas, eles trouxeram objetos decorativos para deixar na casa deles, né?
Porque eles foram construindo casas maiores, casas um pouco mais luxuosas do que era acostumado a ter aqui no início, né? E também outra coisa é que Dom João, o que aconteceu? Ele trouxe também de Portugal o dinheiro, porque aqui no Brasil ainda não tinha muita essa questão do dinheiro, né? Eram poucas pessoas que tinham, né? Pessoas que vieram de fora e que trouxeram poucas coisas, mas não tinha esse fluxo, essa movimentação de dinheiro ainda, né? E com a vida de Dom João para cá, para o Brasil, ele trouxe dinheiro e ele formou aqui no Brasil o primeiro banco do Brasil, né? E aí começou a ter essa vida bancária, essa circulação de dinheiro no país, porque isso antigamente não existia também. Então, analisando um pouco, né? Vamos pensar um pouquinho. Com a vinda da família real, o que elas trouxeram na bagagem delas, que elas trouxeram no país delas, que acabou acrescentando algo na nossa cultura, que acabou mudando algumas coisas no nosso país, né? Então, a questão do dinheiro, né? Como eu falei, que antigamente não tinha esse fluxo, né? Essa movimentação de dinheiro aqui no Brasil no início. Então, Dom João trouxe, né? Boa parte, né, do dinheiro que tinha lá no país dele, e ele fundou aqui o Banco do Brasil. Então, depois que ele fundou, começou a ter essa circulação de dinheiro maior. Trouxeram também a questão de roupas diferenciadas, né, novas culturas, a questão também de obras de artes, quadros, esculturas, objetos decorativos, né, coisas que eram mais daquele país, né, deles. Trouxeram também perfumes, adornos e acessórios que eram usados lá e não era muito costume aqui, porque como eu disse anteriormente, né, várias vezes, aqui ainda era apenas o início, então tudo era muito simples, não tinha quase nada. Então, com a vinda dessas outras pessoas que vieram, né, de outros países, então com isso foi se desenvolvendo a nossa cultura. Tanto que a nossa cultura é muito mista, né? Ela tem um pouquinho de cada país. Lógico que ela tem também, assim, a sua cultura própria, né? Mas ela também tem um pouquinho, né, de outros países também, que ela pegou um pouquinho da cultura de outros países para formar a sua própria cultura, né? Então, nós vamos fazer agora uma atividade na apostila baseado nisso, baseado na vida da família real, no que ela trouxe para o Brasil, né? Não só as riquezas, mas também, assim, coisas que os nobres, que a família real, os trabalhadores, os soldados trouxeram, que acrescentaram algo de diferente na nossa cultura, né? Que ajudaram a desenvolver o nosso país, a nossa cultura, né? Então, nós vamos estudar, fazer uma atividade baseada nisso, no que a família real trouxe em sua bagagem para acrescentar na formação do nosso país. Porque, como eu disse, né, ainda era o início, não tinha cidades construídas, assim, cidades assim, grandiosas, né, não tinha construções imensas, não, tudo era muito simples, ainda o país estava em desenvolvimento, né, ele ainda estava começando, foi bem no iníciozinho, né? Então, nós vamos falar agora nessa atividade sobre isso. Vamos lá? Então, agora, vocês irão pegar a apostila de Natureza e Cultura, tá? Nós iremos fazer uma atividade baseado naquele tema que eu falei para vocês agora há pouco, na roda, né? Sobre a vinda da família real ao Brasil. Então, assim, vamos pensar, só revisando o que eu falei para vocês, né? Quem foi os primeiros habitantes do Brasil? Lembrando que o Brasil é o país onde moramos, né? Então, falem para a tia Manu, quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Quem foram? Foram os indígenas, né? Os índios. Então, os índios foram as primeiras pessoas a morar no nosso país. Então, há muitos e muitos anos atrás, né, no início, onde ainda era o início do nosso país, né, que só tinha
aqui no Brasil não tinha ainda cidades construídas, não tinha grandes construções, quando ainda era tudo apenas matas, florestas, né? E inclusive o nosso país é um dos países que a floresta é riquíssima, né? É riquíssima. Então, no início, as primeiras pessoas a morar aqui no nosso país foram os indígenas. Depois que vieram outras pessoas de outros lugares do mundo para vir explorar, para vir morar, para vir constituir uma vida aqui no nosso Brasil, né? Então, mas os primeiros foram os índios, né? Depois também vieram a família real, né? Ela veio de Portugal para morar aqui, né? E quando a família real veio para o Brasil, ela veio também com muitas pessoas, assim, os historiadores falam que eram cerca de 10.000 pessoas que vieram junto com a família real, né? Os nobres, né? Vieram soldados, vieram comerciantes, vieram várias pessoas para o Brasil, né? Tanto pessoas mais simples quanto pessoas mais nobres também. Então vieram muitas pessoas. Todas essas pessoas vieram geralmente em caravelas, que são os barcos maiores, né? Aí eles vieram para o Brasil e junto com tudo que já tinha aqui, foram constituindo a nossa cultura, né? Cada um trouxe um pouquinho do lugar que veio, um pouquinho da sua cultura, do seu país. E aí depois foi formada a nossa própria cultura, né? Então vamos lá. Ó, antes de viajar, a família real e todas as pessoas que viajavam com ela de Portugal trouxeram muitas coisas para que pudessem manter o mínimo de conforto que estavam acostumados. Então, galera, agora nós iremos fazer uma atividade na nossa apostila, ó, de natureza e cultura. Peguem a apostila de vocês, tá? Nós iremos fazer uma atividade da ficha de número 12. Olha aqui, ó. O 1 e o 2, que formam o número 12. Antes da tia Manu começar a explicar essa atividade, escrevam o nome de vocês aqui embaixo e a data, tá? Lembrando que hoje é dia 15 do mês de junho. O mês de junho é o mês de número 6 do ano de 2020. Então, essa atividade é sobre aquele assunto que eu acabei de falar com vocês ali na rodinha, sobre a vinda da família real ao Brasil. Então, vamos relembrar algumas coisas que a tia Manu já falou para vocês sobre esse assunto, né? Primeiro, vamos pensar. Responda para mim. Quem foi os primeiros habitantes do Brasil? Quem foi? Pense um pouquinho, a tia Manu já falou sobre isso. Foram os índios, né? Os indígenas. Eles foram os primeiros habitantes do nosso país, que o nosso país é o Brasil, né? Então, há milhares de anos, no início, onde não existia cidade, não existia construção, há muitos anos atrás, quando o Brasil ainda estava se iniciando, né? Aqui era só matas e florestas, né? E quem já moravam aqui eram os índios, né? Tinha algumas tribos, né? Diferentes, mas já moravam aqui os índios, né? Depois que começaram a chegar outras pessoas vindas de outros lugares do mundo, né? Vieram várias pessoas, assim, no decorrer dos tempos, né? Vieram várias pessoas de outros lugares do mundo para descobrir, para explorar o nosso país, né? Para poder constituir uma nova vida aqui, né? E todas essas pessoas que vieram desses outros lugares do mundo ajudaram a construir a nossa cultura, né? Então, assim, com o passar dos anos, né? No início, com o passar dos anos, vieram várias pessoas. Então, cada um trouxe um pouquinho do seu país e sua cultura. E aí tudo foi se juntando e foi formando depois a nossa própria cultura, né? Como eu falei para vocês, depois de um tempo que já tinham vindo algumas pessoas para cá, né? Para começar a construir, né? Um país aqui, né? Para começar a construir cidades, né? No início vieram pessoas mais simples, mais trabalhadores, né? Tudo era muito simples. Aí depois veio a família real para se instalar aqui no nosso país.
eles vieram de Portugal, que o país deles, né, era Portugal. Então eles vieram de Portugal para se instalar aqui no Brasil, né, para tomar posse do Brasil. E aí, com a família real, naquela época, quando eles vieram muitas pessoas junto com a família real. Os historiadores falam que vieram cerca de 10 mil pessoas junto com a família real, na mesma época que a família real veio, né? E eles vieram em caravelas, que é aquele barco grande, né? Eles vieram em caravelas e na mala deles, eles trouxeram muitas coisas que eram do costume deles, do hábito deles, lá no país onde eles moravam, né? Eles trouxeram muitas coisas diferenciadas para o nosso país, né? Que não era costume aqui, porque como eu falei no início, aqui era tudo muito simples, né? A maior parte ainda era só florestas e matas, né? Tinha apenas pequenas cidades muito simples, aldeias, né? Assim, com casinhas simples, com construções simples, né? Depois da família real, que começaram a construir casas mais luxuosas, né? Casas maiores, né? Esse tipo de coisa. Construções maiores, né? Então, ó, vamos lá. Iniciando aqui a leitura da nossa apostila. Antes de viajar, a família real e todas as pessoas que viajavam com ela de Portugal trouxeram muitas coisas para que pudessem manter o mínimo de conforto que estavam acostumados. Então, como eu tinha falado, né, junto com a família real, na época que a família real veio para o Brasil, além da família real, vieram muitas pessoas, né, junto com elas, em caravelas, né, que eles vieram. E aí, para eles poderem estabelecer uma vida mais confortável, porque eles sabiam que, como aqui ainda era o início, eles sabiam que tudo aqui era muito simples, que eles iam crescer e se desenvolver aos poucos, né? Então, na mala deles, eles trouxeram objetos, coisas que eram de costumes, né, do país deles, trouxeram na mala deles para eles poderem usar aqui no Brasil, para poder se sentir mais em casa, se sentir mais confortável, né? Então eles trouxeram muitas coisas, né? E como eu tinha falado para vocês, algumas das coisas que eles trouxeram, né, foram roupas diferenciadas, porque no início aqui no Brasil as pessoas vestiam roupa muito simples, né? Porque eram mais trabalhadores, né? E aqui também o país era muito quente, né? Então eles vestiam roupas simples. E aí os portugueses, né, trouxeram aquelas roupas luxuosas, aquelas roupas, né, bem bufantes que eles estavam acostumados a usar lá no país deles, né? Porque os nobres, né, usavam aquelas roupas todas, né, chiques, assim, sabe? Bem bufantes, né? Então eles trouxeram essas roupas diferenciadas, né? Trouxeram também as mulheres perfumes para poder usar, né, aqui, porque no início aqui também não se usava esse tipo de coisa, né? Então trouxeram perfumes, acessórios para se enfeitar, né? Trouxeram objetos decorativos para enfeitar a casa delas, esculturas, quadros, né? Começou também a valorizar mais a questão da arte, né? A arte começou a se valorizar mais depois que a família real veio para o Brasil, né? Que eles começaram a ter acesso a esse tipo de cultura, né? Também trouxeram dinheiro, porque Dom João tirou o dinheiro que tinha lá, né, no Banco de Portugal e trouxe para o Brasil. E aí ele formou aqui no Brasil o primeiro banco, que foi o Banco do Brasil. E aí depois que Dom João trouxe isso, é que começou a ter aquela vida bancária, aquele fluxo, entendeu? Só depois que Dom João veio para o Brasil, que começou a ter essa movimentação bancária, depois que ele formou o Banco do Brasil. Também eles trouxeram comidas típicas do país deles, né? Porque aqui nós tínhamos uma determinada alimentação, né? Mas eles trouxeram também temperos, coisas que eram mais fluentes no país deles, né? Algumas delas foram muito importantes para a formação da cultura do povo brasileiro. Por exemplo, livros e uma impressora que estava sob a responsabilidade de Dom João VI. Então, entre as coisas que eles trouxeram na sua bagagem, né, eles trouxeram também muitos livros, que eu esqueci de citar isso para vocês, né?
Antigamente, no início, aqui quase não tinha essa questão, né? Esse costume da leitura. Então, eles trouxeram bastante livros, né? Para o Brasil, e isso começou, né, a se inserir esse hábito de ler, né, de aprender novas culturas, novas histórias, né? Então, com eles trouxeram muitos livros e também trouxeram uma impressora. Era uma impressora daquela época, né, que é diferente das que a gente tem hoje aqui. Essa impressora ficava sob responsabilidade de Dom João, né? Poucas pessoas tinham acesso, né? E logo depois disso, eles também começaram a fazer os jornais, porque no início ele também não tinha jornal, aquele jornal impresso, né? E depois, com o tempo, depois da vinda da família real, começaram a fazer jornais, né? Também. Agora é com você. Que outras coisas, além dos livros e da máquina de impressão, você acha que Dom João VI e as pessoas que vieram com eles trouxeram? Então, ó, nós vamos fazer aqui, ó, dentro desse retângulo aqui, nós vamos responder essa pergunta. Ó, o que vocês acham? Além dos livros, como foi dito aqui no texto, né, e da impressora que Dom João VI trouxe de Portugal para o Brasil, né, que outras coisas vocês acham que as pessoas que vieram com Dom João, com a família real, trouxeram para o Brasil? A gente já falou sobre esse assunto. O que vocês acham que eles trouxeram? Eu já falei. Então, além dos livros e da impressora que Dom João trouxe, as pessoas que vieram com a família real para o Brasil trouxeram o quê? Roupas diferentes, né, do que estavam acostumados a usar aqui. Trouxeram alimentos diferentes do que eles estavam acostumados. Começaram a trazer obras de artes, né, quadros, esculturas, objetos decorativos, igual o candelabro, né, que antigamente não era costume usar isso, né. Eles começaram a trazer algumas peças assim, né, lustres, né, aquelas coisas mais luxuosas para enfeitar a casa deles, para trazer um pouco mais de conforto. Trouxeram também alguns móveis, né, algumas coisas assim, trouxeram perfumes, acessórios, né, para decorar o corpo, que era costume lá, né. Trouxeram também o dinheiro, né. Que lembra que eu falei que Dom João trouxe o dinheiro que tinha lá em Portugal, o dinheiro, aí veio para o Brasil e ele montou aqui, né? Ele fez o primeiro banco, que foi o Banco do Brasil, e depois que ele fez esse banco, que começou o nosso país a ter uma vida bancária, né? Uma movimentação de dinheiro. Então, respondendo algumas, né? Algumas das coisas, né? Que eu falei que a família real e as pessoas que vieram para eles trouxeram para o nosso Brasil foram isso. Então, vocês vão desenhar aqui, ó, nesse espaço, o que vocês acham que a família real e as pessoas que vieram com eles trouxeram para o Brasil, além dos livros e da impressora, né? Então, vocês vão desenhar aqui. Vocês podem desenhar o que vocês quiserem, né? Lógico que tem que ser de acordo com o que a gente foi, tem que ser de acordo com o texto, de acordo com o assunto que nós falamos, né? Tem que ser, vocês vão fazer não simples desenhos aleatórios, né? Vocês irão desenhar conforme o assunto, conforme o tema, né? Conforme o que foi dito, né? Cada um vai fazer o seu desenho em casa, do seu jeito. Não esqueçam de, depois que fizerem o desenho, de pintar colorido. É muito importante que, além de vocês desenharem, vocês depois pintem também, façam bem caprichado. Não precisa fazer com pressa, tem que fazer com calma, para fazer tudo muito lindo. Então, nós vamos responder essa pergunta com forma de desenho. Eu vou fazer o meu desenho, como eu já falei para vocês, né? Vocês sabem que a tia Manu não é uma desenhista profissional, mas eu vou fazer do meu jeito. E vocês façam do jeito de vocês, tá bom? Então vamos lá. Mais uma vez a pergunta. Que outras coisas, além dos livros e da máquina de impressão, você acha que Dom João VI e as pessoas que vieram com eles trouxeram? Então, além da máquina e dos livros, né? Como eu falei, eles trouxeram o quê? Roupas diferenciadas, né? Aí, ó, eu vou fazer aqui, ó, uma roupa
para simbolizar, tá? Vou fazer aqui uma blusa, e aqui uma camisa, e vou fazer também uma calça, só para simbolizar essa questão das roupas diferentes que vieram junto com a família real, roupas que a gente não estava acostumado a utilizar, né? Fizeram depois parte da nossa cultura. Acessórios, né? Também podemos colocar aqui, ó, sapatos, né? Que antigamente, ó, sapatos diferenciados, né? Que não eram costumes, né? Vieram também obras de artes, quadros, né? Telas que artistas famosos pintavam, né? Eu vou desenhar aqui como se fosse um quadro, uma moldura, ó, para simbolizar. Vou fazer um desenho aqui qualquer dentro da moldura, só para simbolizar as obras de artes, né? Os quadros, as telas que pintores fizeram, né? Também dinheiro. Vou fazer aqui, ó, só para simbolizar o dinheiro, né? Perfumes, né? Que não era costume ter. Vou fazer aqui, ó, um vidro aqui de perfume. Esse aqui é um vidro de perfume. Trouxeram perfumes, esculturas, objetos decorativos, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, como se fosse uma escultura, né? Há vários tipos de esculturas, né? De vários artistas. Eu vou fazer aqui um objeto qualquer só para simbolizar uma escultura, que foram objetos decorativos, né? Alimentação. Eu vou desenhar aqui um prato só para simbolizar os alimentos que eles trouxeram diferenciados, né? Então, respondendo a pergunta, quais outras coisas, né? A família real, Dom João e as pessoas que vieram com eles, né? Trouxeram para o Brasil, na mala deles, né? Além da impressora e dos livros. Então, eu coloquei aqui alguns desenhos para simbolizar, né? Algumas coisas. É lógico que eles trouxeram outras coisas também, né? Eu fiz aqui, ó, uma roupa para simbolizar os modelos de roupas diferenciados. Sapatos, também foram outros tipos de modelo. Quadros, né? Telas de artistas, né? Esculturas, o dinheiro, perfumes e um prato simbolizando a alimentação, né? Então, essas foram algumas das coisas que eles trouxeram na mala deles. É lógico que eles, como eu já falei, né, eles trouxeram outras coisas também, eu só citei algumas. Você pode citar outras também, não precisa ser necessariamente o que eu fiz. Você, com a ajuda da família de vocês, com a família de vocês auxiliando, podem citar outras coisas também, mas tem que ser tudo baseado no que a gente estudou, tá bom?